Eu acho que nós temos o poder de escolha. Enquanto seres humanos, temos sempre Exato. esse poder de escolha. O animal não tem. Perceber que isto é antiético. É só isso. Eu também tento pôr questões empáticas. A questão da ética é assim, quem é que define o que é ética? És tu? A partir do momento em que há sangue e a partir do momento em que o touro tem um sistema nervoso central e é um ser senciente, obviamente que ele sente tudo. A confiança entre homem, entre animal, não é? Há um domínio, evidentemente, mas que é um domínio, na minha opinião, bonito, porque é feito através da confiança de ambas as partes, porque o cavalo também tem recursos para, se quiser, despejar o homem de cima de si. O touro, a vaca, são animais que são criados no campo, em liberdade, com toda a dignidade que um animal pode ter, com todos os cuidados de alimentação, de água, veterinários, etc. E com um propósito de vida, de glória, que se cumpre no dia em que o touro sai à praça e eleva as suas potencialidades ao máximo em confronto com o homem que as vai tentar elevar também. Croquetes ou rissóis? Entrada ou prato? Eu nem gosto de croquete. Não, bem. Olha, então e peixinhos da horta? Entradas! Neste episódio de Entradas vamos falar sobre as touradas devem ou não ser proibidas em Portugal. Olá, sejam bem-vindos a mais um Entradas. Este é um programa sobre a tauromaquia. Temos a Sara e temos o Martim, dois jovens, um a favor e um contra destas touradas. Mas para começar também, temos aqui uma pergunta que pergunto já, se calhar, ao Martim. Olá, meu nome é Andreia Custódio, tenho 26 anos e sou jornalista na RTP. Começa por perguntar se as touradas devem ou não ser proibidas em Portugal. Eu acho que se quisermos lutar para manter uma sociedade democrática com princípios de igualdade, de representatividade, de liberdade, obviamente que devem continuar. Se quisermos regredir e caminhar para uma sociedade ditatorial, onde impera a censura, onde a ideologia ou as ideias de uma determinada elite se sobrepõem às liberdades e direitos de todos os outros cidadãos, só porque essa elite se julga na posse de uma qualquer legitimidade ou superioridade moral para impor as suas ideias sobre os outros, então se calhar devemos proibir. Olá, chamo-me Martim Figueiredo, tenho 25 anos e sou forcado e aficionado de tauromáquico. Porque é que, Sara, esta é uma questão de democracia, o acesso ou não à legitimidade das touradas? Só o facto de estarmos aqui e podermos debater este assunto faz parte de um processo democrático e da sociedade em que vivemos. E acho que a questão aqui não tem a ver com a proibição, mas sim com o avanço da sociedade. O que está aqui em causa é o sofrimento do animal, se sobrepõe ou não ao entretenimento e ao gáudio do público. O meu nome é Sara Natividade, tenho 32 anos e a minha posição neste debate é contra as touradas. E, na tua opinião, Martim, sobrepõe-se? Na minha opinião, o sofrimento do animal não se sobrepõe ao entretenimento e ao gáudio do público. Eu acho que há aqui uma questão que deve ser tida muito em conta por parte de pessoas que não respeitam ou que não gostam do espetáculo, que é o conhecimento sobre ele. Eu acho que as pessoas tendem a rejeitar aquilo que não compreendem e há uma falta de conhecimento muito grande sobre muitos antitaurinos, que vou ouvindo, sobre aquilo que é o espetáculo, sobre a forma como o touro é criado desde o seu nascimento até ao dia que sai à praça ou à rua, para qualquer atividade tauromáquica, cultural, e essa forma como ele é criado é atribuir-lhe toda, nós taurinos acreditamos que é dar-lhe toda a dignidade. O que é que nós pensamos? O touro é sem dúvida um animal de confronto, que ao longo de séculos foi sendo geneticamente selecionado para o confronto, foi melhorado, houve um apuramento de raça com o propósito exclusivo do espetáculo taurino. E nós acreditamos que trazer o touro à praça é exponenciar ao máximo as suas potencialidades. Então o touro é criado com todos os... O touro, a vaca, são animais que são criados no campo, em liberdade, com toda a dignidade que um animal pode ter, com todos os cuidados de alimentação, de água, veterinários, etc. E com um propósito de vida, de glória, que se cumpre no dia em que o touro sai à praça e eleva
as suas potencialidades ao máximo em confronto com o homem que as vai tentar elevar também. Quanto ao sofrimento, eu não me vou imiscuir tanto nessa matéria porque eu não possuo conhecimento científico que me possa afirmar se há sofrimento ou dor ou não. Há várias teses, é certo, umas que dizem que há certamente sofrimento, outras que o negam. Eu, quando não disponho desse conhecimento, não vou entrar por aí. Agora, aquilo que eu posso dizer é, na iminência, admitindo que essa dor possa existir. Eu acho, na minha opinião, que a dor acaba aqui por ser uma coisa um bocado inevitável na vida, tanto dos homens como nos animais, não é? Devemos tentar evitar ao máximo a dor, sofrê-la o menos possível. Agora, eu prefiro uma vida de glória, com um propósito que possa ser vivida na sua plenitude, que é isso que acontece quando o touro sai à praça. Ele vive a sua essência, a sua natureza, os seus instintos na sua plenitude, do que, e que possa ter alguma dose de dor, do que uma não-vida ou uma vida inexistente. E acho que é isso que a abolição do espetáculo iria ditar, que é a extinção do animal de raça brava, que é um ser único, com características morfológicas e comportamentais excepcionais e completamente distintas de todos os outros. Diz que grande parte desta ideia contra as touradas vem também da falta de conhecimento. Mas, Sara, tu tens conhecimento e contavas-nos também há pouco toda essa experiência. No entanto, não é isso que te leva a ser a favor. Porquê? Não. Eu monto a cavalo desde os 5 anos de idade. Montava. Há 2 anos deixei de montar a cavalo exatamente por algumas questões éticas que vou colocando ao longo da vida. Portanto, não parto de um princípio de desconhecimento. Também tenho alguns conhecidos que gostam bastante de touradas e da tauromaquia em si e que alegam que o touro... Alegam exatamente o que o Martim acabou por alegar aqui. No entanto, que a minha experiência também me fez colocar, e daí ter a minha posição contra as touradas, foi a questão do sofrimento, que eu acho que é a questão que muita gente tenta fugir, no entanto é um facto, e não são algumas teses contra, nem são algumas teses a favor. O animal sofre. Além do mais, a minha experiência com animais, tanto detentora também de animais de estimação, é que nenhum animal escolhe atacar a não ser que seja atacado. Nenhum animal escolhe o sofrimento em detrimento do afeto. Nenhum. Ok? E depois há aqui uma coisa muito interessante, que é, eu prefiro que, não é uma questão de preferência, nós seres humanos conseguimos perfeitamente escolher estar numa praça de touros, nós estamos a obrigar um animal a estar numa praça de touros. Isto parece-me aquela questão dos relacionamentos tóxicos, não é? Eu amo-a tanto, proporciono-lhe uma vida ótima, ou proporciono ao homem uma vida ótima, no entanto naqueles 15 minutos apeteceu-me bater. Não me faz muito sentido, não me faz mesmo muito sentido, que eu prefiro mesmo, e acho que, partindo do princípio que os toureiros, os forcados, amem mesmo o touro, que eu acredito e não ponho isto em causa. Atenção, eu não ponho isto em causa. O que eu ponho em causa é como amar. Isto é que eu coloco em questão. E acho que o amor aqui é um bocado sádico, ok? E se vocês amam perfeitamente os animais... eu não acho que haja uma extinção do touro bravo, não acho que haja uma extinção, não acho mesmo. Acho que pode-se perfeitamente criar recintos de conservação do animal, acho que dá perfeitamente para haver uma troca. Não tem de haver lugar de um touro numa praça de touros. Ou seja, Martim, este é também um dos pontos muito contra esta ideia de que, a favor, aliás, da tauromaquia, esta ideia de que a raça pode vir a ser extinta. És também dessa opinião? Eu acho que sim, porque a raça é realmente exclusivamente criada com o propósito, com a finalidade do espetáculo tauromáquico. Ainda recentemente houve um artigo que saiu no Jornal Económico acerca da criação do touro bravo, e em que uma criadora dava conta, isto não são valores obviamente comuns a todos, mas vai variando, mas é mais ou menos uma média, que o valor de criação de um touro ronda entre os desde que nasce até que sai à praça, desde os 2.000 até aos 3.000 euros. O valor pela qual essa carne
a carne do touro é vendida varia entre os 600 e os 1.400 euros, ou seja, isto em termos de indústria ou de negócio não é viável, não há quem crie touros bravos para consumo de carne. E agora, eu queria pegar nesse ponto e queria também, a Sara falou aqui que não há animais que o touro não escolhe atacar. Eu não quero estar a chamar ignorante, obviamente, mas não sei se já foste ao campo ver uma ganaderia, ver como é que os touros se comportam no campo. Se estiveres parada no meio do campo, há uma probabilidade muito grande do touro investir contra ti. Se for toreado a campo, há aquele argumento que os touros só investem porque estão a ser espicaçados ou porque estão fechados dentro de uma praça. Há touros ou vacas toreados a campo sem colocação de ferros e que investem da mesma maneira. Isso é um ponto importante e onde eu acho que há algum desconhecimento do outro lado. E depois queria falar aqui também, recorda-me... Se é um amor sádico. Se é um amor sádico. Eu não creio que seja um amor sádico, não é? Nós temos que ter aqui em conta diversos pontos. Isto são animais. Há diferentes tipos, várias espécies, raças de animais, e nós temos que encontrar a melhor forma de nos relacionarmos com todas elas, não é? Isso de o touro não decide estar na praça, obviamente que não. Da mesma forma que os cães e os gatos não escolheram ser considerados os nossos animais de companhia preferidos e, no entanto, tornaram-se assim. Muitas vezes estão fechados em apartamentos, confinados a 4 paredes, muitas vezes sem verem a luz do dia, e nós não sabemos se é efetivamente essa a sua vontade, não é? Agora, o que nós tentamos aqui, temos enquanto sociedade, criar, é uma forma de vivermos em comunhão com os diferentes tipos de animais, de nos pormos ao serviço uns dos outros e de lhes dar uma vida digna. E acho que é isso que acontece com o touro bravo. Acho que não há nenhum animal que eu veja que tenha uma vida tão digna, com um propósito tão grande, tão glorioso, como o touro, que é criado desde o primeiro ao último dia, com um acompanhamento ímpar, com um fascínio por parte quer de proprietários, quer de aficionados, por aquilo que ele venha a fazer quando sai à praça, que são inigualáveis. A próxima pergunta é sobre o facto de a União Europeia impor regras para o bem-estar animal noutros contextos, mas mantém esta legalização, aliás, da tauromaquia. Faz sentido, Sara, que as tradições culturais fiquem fora deste enquadramento da União Europeia? Eu não considero a tourada cultural, ou seja, não considero a tourada cultura. Mais uma vez vou bater sempre no mesmo ponto. Eu considero que o sofrimento animal se sobrepõe aqui sempre a todo o gáudio e entretenimento do público. Acredito sim, por uma questão que o Martim também falou, que há muito dinheiro a funcionar nestes espetáculos. Há muita coisa que mexe com muita coisa e sei bem que em relação às touradas não será tão benéfico assim retirar esses valores, essas leis. Em relação, e quero responder ao Martim, em relação aos animais domésticos, isto já é uma coisa que vem de há muitos anos e os animais domésticos não conseguem viver sem nós. Agora, também acho que faz parte de nós conseguirmos, enquanto sociedade, e ter esta consciência que eu acho que já muitos jovens estão a ter para o bem-estar animal. E acho sim que daqui a um par de anos, acho que sim que as touradas vão deixar de existir e acho que faz todo o sentido, porque estamos muito mais conscientes e a forma de educar, tanto para os animais de estimação, tanto para os animais selvagens, tanto para todos os animais, vai sendo cada vez maior. Portanto, e aí bate um bocadinho no meu ponto, que é, eu sei amar, ou digo que sei amar, mas sei verdadeiramente amar? Pronto, e eu acho que é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Martim, enquanto forcado jovem, sentes que de facto as novas gerações estão a perder este amor à tauromaquia? Ou seja, achas que daqui a um par de anos vai deixar de existir ou vai ser proibido? Não, pelo contrário. Eu acho que esse amor vai crescendo. Hoje em dia acho que a tauromaquia respira, sobretudo,
nos setores mais jovens, pela minha experiência enquanto forcado, é aquilo que nós vimos nos grupos, nos vários grupos de forcados, há largas dezenas de grupos espalhados por todo o país, e antigamente tinha-se aquela ideia de que isto era uma coisa muito rural, que fugia das grandes metrópoles. Não é o que se vê hoje em dia. Há cada vez mais pessoas a vir das grandes cidades, pessoas que até nem sequer nasceram propriamente no meio taurino, assim dizendo, e que se apaixonam e têm realmente este fascínio pelo espetáculo. Quanto à questão de ser cultura ou não, eu acho que isso nem a Sara pode afirmar que nem é, porque está na lei, é a lei que o diz, que a tauromaquia é uma expressão cultural, popular, que é o povo quem define aquilo que é a cultura. A lei pode ou deve ser mudada? Não, porque a tauromaquia diz respeito exatamente à forma como o povo português se identifica, interpreta e a realidade em que se estabelece. Diz respeito a várias comunidades, de norte a sul do país. Eu não encontro uma expressão cultural que seja tão promovida de norte a sul do país como a tauromaquia. Há uma questão de se vir, por exemplo, nós estamos aqui em Vila Franca. Venha-se a Vila Franca e veja-se o que é que os miúdos brincam nos parques, nas ruas, brincam aos forcados. Veja-se de quem é que são as estátuas dos beneméritos da cidade. Mário Coelho, José Júlio, Vítor Mendes, matadores de touros. Isto diz muito sobre a realidade de várias localidades, sobre o dia-a-dia das pessoas, sobre a ruralidade, sobre o modo como o campo é vivido. Isto diz-nos o que é a nossa essência e a forma como nós nos percepcionamos e nos identificamos enquanto sociedade também. Temos aqui a exceção de Barrancos, também falávamos disso há pouco. Achas que devia ser mais coeso pelo país, ou seja, essa exceção deve deixar de ser uma exceção? Eu acho que não deve deixar de ser uma exceção, porque é a lei que diz que a exceção pode haver e é um regime jurídico que o permite. E se assim foi, coube às pessoas de direito permitirem que assim fosse. Agora, para nós taurinos, nós gostávamos que houvesse touros de morte em todo o país. E eu explico porquê. Porque para nós a dignidade de dar uma morte ao animal em praça é uma morte muito mais digna do que dar-lhe uma morte no matador, encurralado. E estamos a dar-lhe a oportunidade dele nos tirar a vida também a nós. Isto é a verdade máxima do espetáculo. A morte, acho que é a única arte em que a vida evita a morte sem fugir dela. Estão exatamente na mesma linha e podem acontecer tanto para um lado como para outro. E acho que isso é de certa forma fascinante. Sara, falamos em tornar esta morte permitida em todas as praças do país e também em leis que estão definidas e que não devem ser mudadas. Qual é a tua posição? Em relação à tortura animal? Não, sou completamente contra que haja para já touradas e depois, obviamente, o touro de morte, não é? Acho que eu neste momento não tenho a certeza, mas este espetáculo pode ser assistido por jovens, julgo que em Portugal, hoje em dia, a partir dos 16 anos, mas julgo que a lei também seja recente em relação a isto. E se nós queremos, então, ensinar às crianças e aos jovens como tratar um animal, ver em praça pública a morte de um animal, e atenção, única e exclusivamente para gáudio, não estamos a falar de alimentação, que são pontos aqui completamente distintos, ok? Eu também creio e também acredito que a questão dos matadores vai ser uma questão que vai ser, lá está, uma questão de tempo, até as pessoas começarem a ter muito mais consciência sobre o que estão a comer, como é que os animais são mortos, porque acho que isto vai ser realmente imperativo para a evolução da nossa sociedade. E estamos a falar de um touro que é morto em praça pública. Isto para mim é abominável e é tortura. E estamos a ensinar às nossas crianças e aos nossos adolescentes que isto é permitido. E isso mete muita impressão. Ora, vamos a uma próxima pergunta. O Martim, querias responder? Só dizer, não é permitido em Portugal. Estamos aqui a confundir as coisas. Tu disseste que é permitido as crianças virem ao espetáculo. Os touros de morte em Portugal, à exceção de Barrancos, como foi dito, não são permitidos. Ou seja, não estamos a ensinar
os nossos jovens que podemos matar. Na minha opinião, eu gostava que assim fosse, mas não o é. Há um regulamento da tauromaquia que proíbe que assim seja. Ora, já falaste também do facto de não seres especialista ao nível da saúde e do bem-estar do animal, mas a próxima pergunta é sobre a função das bandarilhas e sobre essa sim és experiente no animal, ou seja, vocês estudam a zona em que devem colocar a bandarilha, como é que tudo isso funciona de forma a minimizar, pergunto eu, o sofrimento do animal? Há sempre uma zona, pronto, eu não sou toureiro, mas há uma zona onde a bandarilha deve ser colocada pela correção técnica até que está implícita na arte de torear, que é na cruz, a chamada cruz do morrilho, pouco atrás aqui da zona do cachaço do touro, digamos assim. E é aí que as bandarilhas devem ser colocadas, naquilo que eu sei, por uma parte de correção técnica do toureiro, não é? Ninguém gosta de ver um touro com um ferro espetado no rabo ou nas costas. Não é isso, não é assim que se toureia, não é isso o correto. Mas há esta tentativa de minimizar o stress no animal? Sim, sempre. O animal é posto em confronto para elevar as suas potencialidades. Porque o animal realmente cresce perante o confronto, não é? Depois há touros que não investem muito, que são aqueles que nós na gíria chamamos os touros mansos, que se refugiam em tábuas, mas sempre que sentem uma possibilidade de confronto, crescem. E é isso que é essa a função das bandarilhas, colocar o touro em consentimento com o toureiro, digamos, que ambos estejam sintonizados e que o confronto seja o mais verdadeiro possível. Ora, Sara, a próxima pergunta vou dirigir a ti e a próxima pergunta tem precisamente a ver com a transmissão de touradas na televisão. Devem, e se sim, deve haver um limite em termos de idades? Não devem ser transmitidas na televisão. Nem sendo parte da cultura de que o Martim falava? Se quisermos ir por aí, sim, desde que haja sempre o outro lado, que eu acho que é o que falta muito na televisão, é o outro lado. Explicar exatamente, e atenção, eu estou aqui enquanto pessoa completamente apartidária e pessoa individual que teve uma experiência e posiciona-se contra as touradas e estou simplesmente a explicar o porquê de estar contra as touradas. Para mim, não passaria na televisão, ok? Sendo parte cultural, tem que haver, conforme a sociedade e conforme aquilo que nós estamos a evoluir, sempre o outro lado, a explicação do outro lado. Eu sei que a RTP vai passar alguns documentários sobre a tauromaquia e eu gostava de colocar a questão então em que é que se baseiam esses documentários, porque não sei. Não sei se vai só explicar um ponto de vista ou só explicar o outro também. E isto também faz parte da cultura. Mas sentes que ao longo dos anos tem havido menos transmissão? Sim. Eu acho que até houve uma proibição na transmissão, agora é que conseguiram reverter essa transmissão. Sim. E tem muito a ver também com o facto das pessoas, da população, estar muito mais consciente sobre o que é realmente a tauromaquia. Portanto... Estava só a responder, não houve uma proibição. Houve uma retirada da tauromaquia da RTP, por exemplo, que é o canal público, por parte de uma agenda de audiências. Digamos que não corresponde às audiências, o que é estranho, tendo em conta os números que se verificaram nas últimas transmissões. Eu acho, na minha opinião, um canal público que é pago com os impostos de todos os portugueses, não transmitir parte da sua cultura, que tantos portugueses manifestam apoiantes, é censura e é o Estado que não está a cumprir com o seu dever de garantir o acesso à cultura a todos os portugueses, a liberdade cultural a todos os portugueses. Isto está tudo na Constituição, está a impor uma ideologia e está a discriminar uma parte da nossa cultura. E isso, na minha opinião, é que é preocupante. Até porque a cultura não deve ser censurada, mesmo que haja muitas pessoas que possam ser contra, a cultura deve sempre ser promovida, até para respeito à liberdade intelectual de cada um de nós, para que as pessoas possam ter conhecimento sobre ela
e dentro da sua liberdade intelectual, moral, o que for, formarem o seu juízo sobre o espetáculo, não é? Nós não podemos, não gostarmos de uma coisa que não conhecermos, é um bocado um argumento sem fundamento. E deve haver uma sugestão a nível de idades? Eu penso que não, eu acho que os filhos, pode haver aquelas sugestões como há em filmes, como há nos Big Brothers, em todos esses tipos de conteúdos, quer dizer, mas depois cabe aos pais, que é quem cabe a educação das crianças, permitir se o filho pode ver ou não, se acha que ele já tem idade para ver, para formular um juízo, para ter uma opinião. Muito bem. Ora, a próxima pergunta, vamos aqui descobrir qual é, que no fundo é sobre o impacto, lá está, Sara, que estas touradas podem ter. Mas aqui vou abrir um bocadinho a pergunta, porque já que fizeste equitação, também há aqui o bem-estar dos cavalos, que não é tão falado. Qual é que é a tua visão dos estudos que já viste? Qual é que é o impacto, então, das touradas no bem-estar destes dois animais? Acho que o bem-estar dos dois animais, aliás, voltando um bocadinho à questão das banderilhas, a partir do momento em que há sangue e a partir do momento em que o touro tem um sistema nervoso central e é um ser senciente, obviamente que ele sente tudo, e estar aqui a discutir isso não me parece relevante. Acho que aqui a discussão é se realmente o touro sente e realmente sente dor. Aqui qual é o nível de dor? Não me parece que seja essa a discussão mais pertinente. É realmente nós queremos estar a torturar um animal? Acho que essa é a questão mais pertinente. Em relação aos cavalos, basta perceber a utilização das ferramentas que são utilizadas, como esporas, como empucaduras extremamente fortes. Parte-se do princípio que a dressage, que é basicamente os cavalos a dançar em praça, é uma questão muito bonita. No entanto, o que está atrás disso são coisas um bocadinho mais, um bocadinho diferentes dessas. E lá está, em relação à equitação, neste momento não me faz muito sentido a equitação tradicional, porque eu acho que nós estamos sempre a subjugar um animal. Ou seja, há uma relação de domínio do homem perante o animal. Para entretenimento? Desportivo também. Neste momento, para mim, não me faz sentido compactuar com isso. E em relação às touradas, acho que é muito pior. Martim, tens... Dressage e tauromaquia são coisas completamente diferentes. Não podemos misturar, mas à parte disso também não é agora relevante, parece-me. A Sara montou a cavalo, não é? Já montaste a cavalo, sabes o que é que sente, a confiança entre homem, entre animal, não é? Há um domínio, evidentemente, mas que é um domínio, na minha opinião, bonito, porque é feito através da confiança de ambas as partes, porque o cavalo também tem recursos para, se quiser, despejar o homem de cima de si, não é? Tal e qual como um touro também tem recursos para despejar um cavaleiro de cima de um cavalo. Permite-me só aqui um ligeiro debate, acho que é a primeira vez que eu vou debater contigo de frente. Depende muito, porque eu acho que nós temos na equitação, não é, muitos termos, como a doma, não é, como quebrar o cavalo para que ele fique subjugado a nós, e essa relação de domínio que estavas perfeitamente a dizer que há uma relação de domínio. E mais uma vez bato nesta questão, que é, não é por eu dizer que amo animais que os sei tratar com amor. O que nós podemos tentar, deixa-me terminar o raciocínio, por favor. Sim. O que nós podemos fazer, sim, é tentar haver um entendimento entre nós. E esse entendimento parte muito para nós conseguirmos compreender o que é que se passa. Quando um cavalo escoceia, quando um cavalo transmite realmente dor, será que nós sabemos isso? Não é? Será que nós temos essa capacidade de compreensão? Será que nós temos essa capacidade, sem a utilização de outras ferramentas, de chegarmos lá? Será que o animal quer mesmo estar comigo? Será que o animal quer ser montado? E se não, nós temos essa capacidade de não sermos egoístas e de chegarmos lá e dizer, ok, hoje não queres, não te apetece, está tudo bem. Não acontece. Não acontece. Exato, a capacidade de nós sabermos se o animal quer estar connosco ou não, nós nunca vamos saber, porque são animais. Sabemos, Martim. Não podemos saber, eles não pensam, não comunicam através da fala, não é? Que é o que nos permite a nós dizer... São seres sencientes, que têm sistema nervoso central, Sim. que consegues perfeitamente ver quando o animal sente dor. Tu há bocado estavas a falar de uma coisa muito Agora pertinente. peço-te só que me deixes terminar o meu raciocínio.
que não têm capacidade de comunicar, de expressar opinião, vontade, não têm capacidade de raciocínio, certo? É isto ou não? Ou pensam Escuta também? uma coisa, Os tu há Terians bocado estavas pensam, a falar os de uma animais coisa não. muito interessante, que era, estavas a falar do touro de lide, do touro bravo, não é? Que se eu fosse para um campo agora, o touro bravo iria atacar-me ou iria... Possivelmente, Possivelmente. Ok, possivelmente. claro. Mas depois estavas a falar também na entrada da arena do touro manso, não é? E tu disseste uma coisa que ele põe-se em termos de fuga, põe-se... Aquilo que nós falamos, o touro manso... Não, mas explica-me o que é que tu disseste há bocado, em termos de fuga, que ele se punha nos barrancos ou que se punha... Não, aquilo que nós chamamos o touro manso é um touro que se refugia muito em tábuas, ou seja, que não tem uma investida de lar. Porque há touros que mal veem o cavalo e investem prontamente. Há touros que têm que ser mais instigados à investida, ou seja, refugiam-se em tábuas e o cavaleiro tem que se aproximar muito mais do touro para que este o veja. Muitas vezes até são touros que veem mal ou com deficiência auditiva, que não o veem bem. Ai, põem-se animais em praça, ok. Sim, desculpa. Sim, não sei até que ponto é que tu consegues ver um touro no campo se Vocês ele tem não algum têm, problema de audição. cuidados veterinários antes? Tem, mas eu não sei, eu não sou veterinário, eu não sou especialista, por isso não sei como é que essas coisas são tratadas. Sei aquilo que vejo dentro de uma praça e aquilo que vejo no campo. Não sendo eu um criador, nem sendo eu um acompanhante diário Então, de uma mas sendo, estavas a falar há pouco dos touros bravos. e aquilo agora também te queria perguntar. Tu montaste a cavalo, claro que tem que haver um domínio sobre o animal. Animais como a natureza não são animais selvagens, mas também não são animais de companhia. Tem uma natureza mais feroz, que tem que ser domada, não é? Tu para montares um cavalo tens que o domar. Por isso é que eu deixei de montar. Pronto. Por isso é que eu deixei de montar. É a equitação tradicional. Por tua opinião e por tua liberdade deixaste de montar, mas há outros que por sua opinião e pela sua liberdade continuam a montar e a gostar muito. Certo. E não é por isso que não... E Porém, a amar os voltando- cavalos como a grande paixão das suas vidas. Pronto. Voltando ao tema, posso acabar o meu Podes. raciocínio? Então, acaba. Então é o seguinte, há bocado estavas-me a dizer que um touro, ou seja, um touro bravo, que é selecionado em termos de ganadarias, e para vir e para investir contra o cavaleiro e para investir também contra os forcados, certo? Pronto. Quando entra na arena um touro que é considerado manso, então não estou a perceber, ele não deveria sempre investir também? E investe. Investe. Aquilo que nós chamamos na gíria, um touro manso, é um touro que investe menos. Há touros que investem muito. Pronto, como eu posso explicar, isto é um animal. Todos, é como os homens, todos eles têm comportamentos daí diferentes. eu estar a refutar o facto de eu entrar então numa herdade, de ter um touro à minha frente e deles investir sempre comigo, porque foi o que disseste há bocado. Eu não disse que ele ia investir sempre contigo, eu disse que possivelmente ele vai investir contra ti. Okay. Como podes comprovar através de vários vídeos, ou se um dia quiseres ir visitar uma ganaderia, eu até te convido e levo-te lá. E tu percebes o que é que se passa no campo. Não, obrigada, eu tenho namorado. Não, eu também. Este debate está ótimo, mas eu gostava de perceber, e porque também falavas há bocado disso, Martim, sobre esta questão das leis e do peso que o Estado deve exercer e, portanto, deve haver financiamento público para as touradas? Deve haver financiamento na mesma medida em que há a outras atividades culturais, porque a cultura não pode ser discriminada. A cultura tem o mesmo peso e tem a voz de todos os portugueses que a defendem e que a promovem. E aqueles que não defendem e promovem? Esses terão que escolher outras opções culturais, não é? Como há uma série de opções culturais que eu não promovo, das quais eu não sou apoiante, mas que também, a serem financiadas, também são financiadas com os meus impostos. Portanto, é uma sociedade democrática, não é? Há várias vozes, há vários gostos, há várias diferenças. Isso é que é bonito na nossa sociedade. Temos de conviver com todas elas, não é? E sinceramente falam muito de financiamento público. Não, a tauromaquia deve ser dos espetáculos culturais com menos apoios do Estado, menos financiada é. Aquilo que acontece muitas vezes é festas aqui como o Colete Encarnado. Quem é que as paga? São feitas com grandes apoios da autarquia. Quem é que dá dinheiro a essa autarquia? São os seus munícipes, não é? Que pagam os impostos e que querem viver e fruir culturalmente das festas da sua cidade. Depois há aqui a corrida de touros. Está aqui o empresário privado que dá a corrida em seu nome, a título pessoal, com o seu investimento privado. Não vem de um financiamento do Estado. Agora, se há financiamento para outras atividades culturais, se há financiamento para o teatro, para o cinema, para o balé, o que for, por que não haver para a tauromaquia? Faz assim tanto sentido que seja discriminada? Vivemos numa sociedade democrática
ou numa sociedade onde impera a censura? É isto que eu pergunto, não é? Sara, perguntava-te também, se quiseres responder naturalmente, mas perguntava-te se há algum argumento a favor das touradas que te consiga até tocar de alguma forma e no qual consegues estar na mesma página. Hoje em dia não. Hoje em dia não há nenhum argumento. Não há nenhum, mesmo a questão do financiamento público, acho que o nosso país está ótimo, não é? E acho que o financiamento público devia ser para outras atividades que não, obviamente, a tauromaquia. Não, hoje em dia não há nenhum. Martim, há algum argumento? Eu percebo, para uma pessoa que nunca tenha visto, que tenha dificuldade em perceber o que é que acontece numa praça, não é? Eu percebo. Não é a minha questão, Martim, Não é é essa tua, minha. mas é de outros. Eu não estou a falar só em ti, estou a falar, pronto, da opinião geral de muitos antitaurinos que se vai ouvindo, não é? Eu percebo que venham a uma praça e pensam assim: estas pessoas estão aqui a espetar ferros num touro, isto é para quê? Por isso é que eu acho que tem que haver um conhecimento, não só do espetáculo em si, mas tudo o que o envolve e que o antecede. Da forma como o touro é criado, aquilo que quer dizer a cada comunidade, à vida no campo, à vida rural, às pessoas que vivem para e de esta atividade, não é? E acho que não há esse acompanhamento, não há esse conhecimento por parte do outro lado, nem essa vontade. Eu não permito fazer a Sara, tentar convencer a Sara a gostar de touradas. Eu permito tentar convencê-la a perceber porque é que eu gosto, ou pelo menos o facto de eu e tantos outros, a respeitar o facto de eu e tantos outros gostarmos, na mesma medida em que eu respeito o facto de tu não gostares. Consegues respeitar esse Acho que é por facto? aí. Sim, consigo respeitar e percebo. A questão é que eu percebo. A única coisa aqui em que eu estou a tentar também refutar a argumentação é mesmo esta, que é, não há dúvida que nós fazemos sofrer o touro. Não há dúvida. Não há dúvida. Mais uma vez, eu não sei porque eu não disponho desse conhecimento. Admito a Não há possibilidade dúvida. ou a impossibilidade. E eu não estou aqui também para chamar Não o que sei quer que seja. onde é que essas certezas estão vincadas, mas também não... Pronto, eu não estou aqui para chamar, como já foi anteriormente dito, o que quer que seja para rebaixar quem quer que seja. Também há apenas um entendimento da minha parte, como já o tentei entender. Aliás, eu já fui assistir a muitas corridas de touros, muitas, enquanto pequenina, e o que eu tento fazer aqui, e tentei fazer aqui, foi colocar questões empáticas para nós conseguirmos perceber que isto é antiético. É só isso. Eu também tento pôr questões empáticas. A questão da ética é assim, quem é que define o que é ética? És tu és dotada de uma superioridade moral, intelectual, que defina para mim o que é ética? Não sei, eu acho que numa sociedade democrática aquilo que diz é que todos temos uma voz, não é? Todos somos iguais e temos a mesma dignidade perante a lei. É isso que diz uma sociedade democrática. Todos temos legitimidade para formar os nossos juízos, para avaliar os nossos próprios comportamentos e os dos outros e a considerá-los éticos ou não. Depois há a lei que pune crimes, etc. E quem se julga estar acima dela. Aquilo que a nossa lei diz é que o espetáculo tauromáquico é legal, é ético, faz parte da cultura de milhões de portugueses que se revêem nela, que são apaixonados por ela e que são que têm ética, uns sim, outros não, como em todos os meios. Isso faz parte, mas não há ninguém. Eu acho que há uma lógica animalista ou anti-touradas, não tem que ser, que tenta por princípio animalizar o homem para humanizar o animal e achar que tudo isto é uma tradição muito arcaica e que somos todos uns bárbaros, que temos sádicos com gosto por ver sangue. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com exponenciar as potencialidades do homem e do animal, pondo-os em confronto. É isso que é torear, é dar a volta ao problema através da coragem, da inteligência, da técnica e conjugando com isto tudo beleza e estética. Por isso é que também consideramos isto uma arte. Bom, temos uma última pergunta para vocês e neste caso tem a ver com o futuro das touradas em Portugal. E, portanto, se tivessem de decidir, e agora vou começar pela Sara, o que é que dava para manter, o que é que era possível manter e o que é que não era?
O que era possível manter? Dentro das touradas da tauromaquia, neste caso. Dentro das touradas, o que era possível manter? Nada? Não. Martim, o que era possível mudar? Não. Eu acho que o que é possível mudar é sobretudo a comunicação, é o levar às pessoas este modo de vida, explicar-lhes como é que ele funciona desde a sua origem até ao seu fim, para que elas possam ter realmente conhecimento de causa e formar juízos mais isentos ou bem sustentados, sendo contra ou a favor. As pessoas têm sempre o direito de ser contra a mesma, mesmo que tenham um conhecimento profundo do espetáculo. Agora, eu acho que uma sociedade mais informada saberá muito melhor o que é a tauromaquia e terá muito mais capacidade para formar os seus juízos do que é que temos até agora, em que somos um setor discriminado, censurado, o que não deveria acontecer aos olhos da nossa Constituição e da nossa lei. Obrigada a ambos. Sandra. Queres acrescentar alguma coisa? Sim, a questão da ética, e tu falaste também da questão estética, e vou voltar à cultura e vou voltar à tradição. Não nos podemos esquecer que havia muitas tradições antigas que foram depois consideradas bárbaras. Houve muitas coisas que eram cultura que caíram em desuso porque a sociedade foi evoluindo também. E eu acredito piamente que com a evolução da sociedade as touradas também caiam em desuso, única e simplesmente, e não duvido da tua paixão, não duvido mesmo, mas única e exclusivamente pelo ponto central ao qual não houve tanto foco e que deveria haver, que é o sofrimento animal. Eu gostava de responder, não houve tanto foco porque também nenhum de nós é especialista cientificamente no assunto para poder falar sobre ele. E depois, quanto à tradição, nós não defendemos isto por ser tradição, defendemos isto por ser cultura, por estar diretamente ligado à identidade de um povo, à sua história e ao modo como ele se compreende e percepciona a realidade que o envolve. É por isso que é cultura, não é por se repetir. Há tradições. Se eu der com um pau na cabeça todos os anos, também é uma tradição, não é? Por isso que é cultura. De que forma é que a tauromaquia representa Portugal? Nos valores, na história, não é? Que agora estava-me aqui a contradizer, a dizer que é uma tradição. É um espetáculo que tem séculos, não é? Que foi evoluindo ao longo do tempo, que foi acompanhando séculos de história do país, que envolve a identidade de várias localidades de norte a sul do país e que promove muito daquilo que são os valores do povo português e daquilo que é a sua história, não é? A coragem, a humildade, a resiliência, tudo isso está diretamente ligado ao espetáculo tauromáquico. Quanto à ética, todo este espetáculo também é feito com uma ética animal. Há uma máxima tauromáquica que diz o respeito pelo touro, pelo cavalo e pelo público. E é esse respeito que se tem que promover em cada espetáculo tauromáquico e que nós gostávamos que quem é contra tentasse entender. Sara, são estes os valores de Portugal? Eu não digo que são estes os valores, são alguns deles. Eu não duvido da tua coragem, Martim. Não duvido. Não é da minha. Sim. Não duvido do que me estás a querer dizer. No entanto, eu acho que nós temos o poder de escolha. Enquanto seres humanos, temos sempre esse poder de escolha. O animal não tem. Exato, os animais não têm, por isso é que milhões de portugueses. Há aqui um ponto em que concordam. Sim. Esse é o facto. Não Obrigada. Há nenhum animal com capacidade de escolher. Não é? Obrigada a ambos por este debate. Acho que foi muito esclarecedor também perceber os vossos pontos de vista e, portanto, obrigada também por estar desse lado. Até breve.